Olá pessoal, boa tarde, né? A gente vai para a nossa aula de ciência de hoje e a gente vai trabalhar um tema que está no nosso material de estudo em casa, tá certo? Que fala sobre a divisão celular. Então a divisão celular é um processo, né, que ocorre nos seres vivos, né? A gente sabe que o ser vivo, ele antes de se tornar o que ele é, né, ele é primeiro uma célula, né? Ou seja, o zigoto. Aí ocorrem as divisões e essas divisões vão gerando, né, as suas partes, né, os seus órgãos e o próprio organismo, né, até chegar na completude, tá certo? E aqui nós temos o processo de divisão celular. Todas as células, elas se dividem formando mais duas células, ou seja, nós temos a célula mãe, né, e essa célula mãe ela vai gerar duas células filhas, né? Esse processo de divisão, né, ele é chamado de possui dois nomes, né? Dois processos gerais, que é a mitose e a meiose, né? Lá na mitose, como eu falei para vocês, cada célula ela vai se dividir, né? Como por exemplo aqui nós temos essa na divisão celular. A célula ela começa a divisão, né? E vai se dividindo e formando mais duas células, ou seja, cada célula ela vai gerando mais duas. Então, quando a célula mãe, ela gera outra célula com o mesmo número de material genético, né? Ou seja, ela é chamada de célula diploide, esse processo é chamado de mitose. Por quê? Porque ela originou outra célula igual a ela com outras células, né? Outras duas células igual a ela, né? Com o mesmo número de cromossomos, né? Com o mesmo material, tá certo? Então, ela não perde, ela só se multiplica, né? Cada uma vai gerar mais duas e assim sucessivamente. Mas ela gera mais duas, né? E essas duas elas ficam somente com a metade, né, do material da célula mãe. Esse processo é chamado de meiose, né? Até a própria palavra diz meio, ou seja, metade, né? Então nesse processo as células elas ficam com a metade do número, né, de cromossomos, né, de material da mãe, né? Então o processo de divisão celular ele é chamado de mitose, de meiose, né? Esses dois processos. Lá na mitose, a célula mãe gera duas células filhas, né? Com o mesmo material. Já na meiose, ela vai gerar duas células filhas com a metade, né? Do material cada um, né? Pronto. E aqui nós temos a definição de divisão celular, né? Que seria o quê? Consiste na multiplicação de uma célula para originar outras células, né? Ou seja, cada célula origina mais duas e uma dessas duas mais duas e assim sucessivamente, né? Até a gente, acho que vocês já ouviram falar que o câncer ele é formado a partir da divisão celular, né, exagerada, ou seja, as células se multiplicam rapidamente, né, exageradamente, e vai adoecendo, né? Então elas vão gerando aí o que a gente chama de câncer, né, que seria o adoecimento celular, né, das células. Então aqui abaixo nós temos os dois processos principais, que é a mitose, né, e a meiose. Só voltando aqui aí na parte da divisão celular, que ele fala que a divisão celular consiste na multiplicação de uma célula, né, para originar outras. A célula mãe tirando as células filhas, né? E ela acontece tanto nos organismos pluricelulares, né, dos seres que possuem mais de várias células, né, é, e nos unicelulares, que são aqueles que são formados por uma única célula, né, que vão gerar outro ser, né? Então, chamados de seres unicelulares. Dessa divisão ela ocorre tanto nos multicelulares quanto nos unicelulares, né? E aqui nós temos os dois processos. Esse primeiro processo aqui, né, é a ilustração de como seria o processo da mitose. Nós temos a célula que mãe 2N, né, que é a diploide, né? Lembrando que sempre na mitose, esse 2N vai aparecer e vai se repetir. Por quê? Porque ela não vai perder, né? Então ela vai só se duplicar, né? Fazer divisão, tá certo? Então nós temos a célula mãe e ela está aqui abaixo, né? 2N, gerou mais duas células. Essas duas células são iguais à célula mãe. A gente percebe como tem 2N, né? A mãe tem 2N, né? E as duas filhas também possuem 2N. Então esse processo é chamado de mitose. Não houve perda, né, de material aqui. Aqui do outro lado nós temos outro processo que é o processo da meiose. Como vocês podem perceber, aqui na meiose é, nós temos a célula mãe 2N, né? E ela começa a fazer a divisão, né? Eu falei para vocês que cada célula ela vai originar mais duas, né? Duas células filhas. E a gente percebe que aqui tem só a letrinha N, né? Que é o que? A célula haploide. Então a célula diploide ela se dividiu, só que ela perdeu a metade do material que ela tinha. E esse processo é chamado de quê? De meiose. Por quê? Porque ela perdeu a metade. Então, para diferenciar a mitose da meiose, né, visualmente aqui, no nosso material
a gente vai diferenciar assim. Na meiose, o 2N, né, ele perde 2, né, porque ele vai ficar só a metade. Então a célula mãe, ela vai perder a metade do material, né? Ou seja, quando ela originar outras células, ela só vai ter a metade do material que ela tem. Já na célula aqui da mitose, ela vai permanecer 2N, né? Ou seja, com o mesmo material, né? Então aqui, primeiro processo mitose 2N, permanece 2N sempre, mesmo se dividindo, né? Porque não perde material. E no 2N aqui, ela vai ficar no N, só o Nzinho, tá certo? Célula haploide. Por quê? Porque ela vai perder a metade do material. Então, se eu pedisse para vocês ilustrar, né, esses dois tipos de processo, seria vocês fazerem essa divisãozinha aqui, né? Desenhar no caderno de vocês, para vocês lembrarem, né? Quando vocês forem identificar esse tipo de divisão celular, né? E aqui nós temos, nesse quadrinho verde, uma fala maior, né? Uma expressão maior do que seriam esses dois tipos de divisão. Na meiose ocorre a reprodução sexuada, né? 4 células filhas produzidas, ou seja, cada uma, né, vai produzir 2, aí vai aumentando. São chamadas de células haploide, né? Aqui, ó, células haploides end, por quê? Porque elas vão possuir apenas a metade do material, né, da célula mãe. Já na mitose, né, lembrando que aqui é a meiose. Na mitose, a reprodução vai ser assexuada, né? Ela não vai ter variabilidade genética, ou seja, elas vão produzir indivíduos iguais a ela, ou seja, a célula mãe vai produzir filhos do mesmo jeito dela, com o mesmo material genético, né? Então ela não vai perder, né? Aqui vai ser chamada de célula diploide, né? Reprodução assexuada, 2 células filhas produzidas, né? E são chamadas de células haploides. Então esse aqui é o nosso tema da nossa aula de hoje, sobre a questão da divisão celular, né? Lembrando que esse processo que está ocorrendo aqui é chamado de divisão celular, né? Inclusive nas provas de ciências, né, de biologia, eles sempre colocam imagens para a gente identificar o tipo de processo, né? E que processo vai estar ocorrendo. A gente vai lembrar o que? Quando a gente vê essa divisãozinha aqui de uma célula, né, se partindo e formando novas células, esse aqui é chamado de processo de divisão celular, né? Pronto, esse aqui é o tema da nossa aula de hoje. E qualquer dúvida é só perguntar.